Bom dia, professor. Eu estou aqui na casa da minha avó. Tem uma araucária. Essa árvore está em extinção. Ela não pode ser cortada de forma nenhuma. Ela tem que cair. Não tem que cair, né? No caso, tem extinção. Mas se você quiser tirar, ela tem que cair. Tinha um monte aqui. Tem uma, duas, três, quatro. Quatro araucárias aqui, ó. É a coisa mais linda. E aqui tem vagalume. Sabia que a minha parte da sala não tem? Nunca ouvi um vagalume, professor? Eu já. Então, eu vou falar sobre coisas horríveis nesse lugar lindo agora. Professor, eu vou ler. Só que eu escrevi tudo, tá? Não foi ChatGPT. Não foi ChatGPT, foi tudo minha opinião. Então, você vai me desculpar, eu vou ler. A desigualdade do Brasil chega a ser um tópico saturado no nosso mundo moderno. Imagens como essa. É tudo verde. Tipo, tem planta, tem área verde, você dá pra ver assim o layout do prédio, como é chique. E aí do lado tem uma periferia, que você vê como é cinza, né? É tão interessante essa... porque é visual até essa diferença. Enfim. Imagens como essa mostram tão claramente essa diferença que chega a parecer satírico a discrepância entre um lado e outro. Muitos argumentam a origem e a solução de um problema tão complexo que deixa de proporcionar necessidades essencialmente rudimentares para muitos da população brasileira, considerando que a quantidade de pessoas em situação periférica ultrapassa a população inteira de Portugal, com mais de 16 milhões de pessoas em estado de periferia. Algo que me deixa terrivelmente perplexa, de verdade. Você sabia disso, professor? Esses dias atrás eu estava pesquisando a quantidade de pessoas que tem. Tem um bichão aqui. Bom, vou ignorar o bichão. Esses dias atrás eu estava pesquisando quantas pessoas tem em periferia, e aí depois eu pesquisei quantas pessoas tem em... Esse é um ruim de estar na natureza, né? E aí eu pesquisei quantas pessoas tem no total na população de Portugal, porque é um tópico que todo mundo pesquisa, né? Mas eu juro pra você que eu tava pesquisando isso mesmo. Eu tava falando sobre um tópico com a minha prima, de filosofia também, sociologia, essas coisas assim. E aí a gente chegou nesse assunto e eu falei, nossa, caramba, tem tanta pouca gente assim em Portugal. E aí acontece que tem mais gente em periferia no Brasil do que pessoas em Portugal. E isso é como se... Mas enfim, agora vamos só para a segunda parte. Ó, professor, pra você ver as gambiarras que eu tô dando aqui. Tem uma enxada. Vou pôr ela aqui. E aí eu tô gravando. Incrível. Enfim, eu vou ler mais do que eu escrevi. Calma. Outro tópico que evidencia a crueldade de um sistema capitalista é a territorialização. Um exemplo claro que pode ser a foto usada anteriormente. Eu vou pôr de novo. Você vê. Professor, você tem que ver isso aqui. Inclusive tem muitas fotos diferentes. Eu posso colocar 20 fotos diferentes aqui, porque tem muitas diferentes. Todas mostrando isso. Tem aquela mais popularizada no Brasil, né? Que eu falei que tem as quadras e tudo mais. Essa é do Brasil. Uma das características do capitalismo é que ele é extremamente imediatista e corre por tudo. As coisas têm que acontecer rápido e prover o maior lucro possível para quem está no topo. Algo que salienta esse argumento é como a urbanização foi completamente acelerada em uma expansão que ocorre até hoje, causando uma desigualdade evidente, problemas estruturais, concentrações populacionais, marginalização e muito mais, porque parece que tudo de ruim vem justamente desse modo de capitalismo. Cara, eu nem preciso falar nada, porque eu já falei tudo no texto, mas assim, ontem eu tava teclando assim e eu tava, nossa, isso aí vou mandar muito bem, cara. Maldito capitalismo, odeio capitalismo. E é verdade, eu odeio, não gosto do capitalismo, eu acho ele chatinho, eu acho ele um xaropão, assim. Deixa eu pôr isso aqui. Eu não vou mais usar esses papeizinhos. Inclusive, eu saí de lá porque tava muito sol.
Ainda dá pra ver a grande araucária da minha vovó. Inclusive, meu Deus, tem esse toco aqui. Bom, você vai ignorar, né, professor? Com CEO de empresas tendo aumentos anuais e seus empregados demitidos por necessidade de cortar custos todos os dias, vemos como é claro que o capitalismo funciona perfeitamente para quem os desenvolveu. Quando ricos ficam progressivamente mais ricos, enquanto os pobres empobrecem mais e mais a cada dia que passa. Eu acho que eu li isso no tom errado, mas você entendeu. Ainda mais com as expectativas do próximo trilionário tão próximas, um número que o cérebro humano nem consegue compreender completamente. Mas um desses cérebros tem essa quantidade toda em dinheiro, sendo capaz de acabar com a fome do mundo se quiser. Fica claro as intenções das pessoas que estão no topo. O que elas possuem não é o suficiente. Cara, não é uma loucura que o Elon Musk tá com meio trilhão? Eu acho isso assim... Tipo, como assim ele tem dinheiro pra caralho? Tipo, eu sabia que ele era bilionário, mas eu achei que ele tinha, sei lá, 5 bilhões. 5 bilhões tem o menor bilionário do Brasil. Aí eu fui ver, né, a lista das pessoas mais ricas assim do Brasil. Mano, Silvio Santos é um dos mais pobres. Silvio Santos, que dava, ó, 100 reais, 100 reais. E, tipo, aí, esses tempos aí eu tenho assistido muitos vídeos, assim, de... Ai, mundo woke, acordem pra vida, olha o que tá acontecendo e tudo mais. E eu comecei a ver, assim, uns negócios, assim, tipo, bizarro mesmo. Porque, ai, professor... Ai, pena que você é professor, você tem que ter a opinião politicamente correta. Ou sei lá. Eu não sei, professor, você não fala suas opiniões pessoais. Mas eu gostaria de ter conversas, tipo assim, mais aprofundadas em assuntos com a sua opinião, porque eu gostaria de saber a sua opinião também, professor. Porque eu estou falando minha opinião aqui neste vídeo. Enfim, eu vou mudar de lugar. Enfim. Não ficando claro a sua intenção, não ficando clara a sua intenção violenta de alimentar. Ai, ficou com esse cabo magro aqui. Segura. Mais ou menos assim. Olha que céu lindo! Professor, aqui faz um frio de ficar petrificado. Tava um cubo de gelo ontem, inclusive. Dá pra ver, eu tô cheio de picada de bicho. Ó, aqui dá pra ver, ó. Cheio de picada de bicho, enfim. Não ficando clara a sua intenção violenta de alimentar ainda mais os ricos desse mundo, vemos fenômenos como a especulação imobiliária. Professor, você explica muito bem. Eu sempre lembro das coisas que você explicou, então eu vou lendo e eu vou falando assim, vai vindo as memórias assim, e fico tipo, ai, era aquilo, era aquilo, era aquilo. E é muito fácil. Quando eu entendi o conteúdo e prestei atenção na sua aula, porque você realmente ensina muito bem. Então, parabéns, professor, por ensinar muito bem. Vemos fenômenos como a especulação imobiliária. Vemos fenômenos como a especulação imobiliária, originária exatamente do capitalismo e da urbanização. Temos essa cria diabólica, onde demonstra que uma casa é uma necessidade básica do ser humano, se torna um investimento para pessoas que podem ter múltiplas dessas. Compram terrenos com preços mínimos com o objetivo de revendê-los por um preço muito maior após a valorização do bairro ou localização, onde deixam locais ociosos, aumentam e inflam custos imobiliários e sua parte mais desumana, a gentrificação, deslocando e afastando a população de baixa renda, tornando inabitável por conta do preço. A bolha imobiliária é outro conceito que indica o momento. A bolha imobiliária é outro conceito que indica o momento que os preços imobiliários são alavancados para além de seu valor real, deixando de ser uma possibilidade imobiliária. Assim, essa bolha estoura, levando a mais problemas como o prejuízo que afetam outras áreas econômicas. Então, cara, inclusive eu acho isso muito doido. A professora, eu acho isso tudo muito doido. Eu acho tudo uma loucura, assim. Pra mim o pessoal tá muito insano pra ficar fazendo essas bosta aí. Aí eu não queria pegar aqui a casa em construção, mas... Porque senão eu vou pegar esse graveto aqui, maldito. Enfim, o professor não é muito doido que, tipo... Realmente, casas são investimentos. Quer dizer, se a gente for parar pra pensar, comida também é investimento e tudo mais. Tudo é investimento. Tudo é investimento. Tudo é capitalismo. Capitalismo. Ai, meu Deus, é uma loucura.
Enfim, eu tava pensando mais sobre isso quando eu tava escrevendo, né? Aí eu tava tipo, caramba, né? Tipo, muitas pessoas estão sem casa. Inclusive a nossa professora de português, a Carol, ela passou um documentário pra gente, um mini documentário assim, que falava sobre as pessoas que elas estavam. Eu queria tentar inserir no texto, mas eu não consegui achar nenhuma brecha e eu não consegui também colocar de forma formal, então eu vou falar aqui de forma informal, porque eu não lembro, eu não achei o vídeo, eu procurei, mas eu não achei o vídeo. Mas é um documentário assim brasileiro mesmo, que ele mostra várias pessoas que estão em situação de sem moradia e tudo mais. E aí mostra um morador de rua que ele mora embaixo de uma ponte assim no Rio Tietê. Aí ele cozinha numa fogueira e tudo mais, tipo assim, em São Paulo. Mostra várias pessoas assim, tipo muitas pessoas mesmo, que moravam num prédio que tava para ser um prédio abandonado, assim, que ele nem tinha, tipo assim, normas certas de construção, então ele poderia cair a qualquer momento. Aí todas essas pessoas moravam nesse prédio, e aí acabou que eles tiveram que sair de lá, foram pra rua, né, porque não tem pra onde eles irem, mas eles acabaram tendo que sair de lá porque os donos queriam aquele prédio de volta. E tipo, cara, eu assisti aquele documentário e eu fiquei tão. Meu Deus. Nossa, me deu um. Ai, me deu uma agonia, professor. Mano, ai, que horrível. Porque, tipo, as pessoas falando assim, elas estavam falando na câmera, elas estavam falando, não, porque a gente teve muitos momentos bons nesse lugar, que a nossa vida foi muito boa aqui enquanto a gente tinha uma moradia. Que eles, tipo assim, eles. O prédio tava sendo. Tem uns passarinhos, uns corvinhos. Ai, é corvo! Ai, professor, são corvinhos. Eu adoro corvos. Não nem deu pra você ver, eles passaram e voaram pra lá. Enfim. Ai, me perdi. Os corvos me perderam. Caramba. Ah, elas estavam falando, tinha uma mulher que ela tava falando que ela era mais que organizava assim as coisas tudo. Aí ela falou assim, não, porque eu comprei o vaso sanitário daqui, a gente arrumou toda a eletricidade e tudo mais. Moravam coisa de tipo assim, 20 pessoas em um apartamento, sabe? E aí eles dividiam o banheiro e tudo mais. E aí, nossa, no final, assim, né, dessa parte do documentário, eles estavam descendo a escada, assim, aí tinha uma menina, e aí tava cheio de policial, porque eles iam tentar evacuar na força, né? Na violência, porque óbvio, óbvio, óbvio. É, aí tava cheio de policial lá e tudo mais. Aí a moça falando assim pra menininha, ó, vai ter cheio de policial, mas eles estão aqui pra ter certeza que a gente vai sair tudo bem, tudo mais, que eles não vão machucar a gente, tá tudo bem. Então, cara, eu acho muito louco. Ai, meu Deus, eu acho tudo muito louco, tudo putaria. Porque, mano, esse mundo é muito insano. Esse mundo é muito louco, esse mundo é muito insano. Professor, não tem jeito, esse mundo é uma. Não faz sentido, não faz sentido. Quer dizer, tudo faz sentido, mas não do jeito bom. Tudo faz sentido pra ser pior, parece. Enfim. Observando todos esses fenômenos e ações que não passam de investimentos para alguns, percebemos que quão injustas são as possibilidades para diversos de nossa sociedade. Quem possui poder aquisitivo pode comprar seu caminho por tudo, enquanto outros enquanto outros têm de sair de casa e da escola para poder trabalhar e sustentar sua família, ainda enquanto menor de idade. Pessoas em minha classe de aula, pessoas em minha, Pessoas em minha classe de aula possuem o poder de escolha, o tempo e a disponibilidade de estudar, o conforto de um teto e uma cama, mas nunca valorizado, exatamente por não entendermos a gravidade das situações diferentes das nossas. Contudo, estamos mais perto dessa forma de pobreza do que de uma liberdade financeira real, onde a probabilidade de sequer comprar uma casa fica menor e menor a cada ano. Como disse anteriormente, er, nosso cérebro não é feito para entender um número tão imenso quanto 1 bilhão. Quem dirá meio trilhão? A quantidade que Elon Musk, o homem mais rico do mundo, possui, que é maior do que o PIB de países como Portugal, Chile e Dinamarca, tem outros, é, onde ele teria a total capacidade de doar 1 bilhão para todas as pessoas do mundo,
8 bilhões de pessoas poderiam ser bilionárias, e ele continuaria sendo infinitamente mais rico que todos nós. Contudo, sendo esses fatores somente uma fração da complexidade da desigualdade do mundo, percebemos muito claramente a disparidade existente. Percebemos muito claramente a disparidade existente no mundo e vemos a importância de reparações históricas, onde podemos reinserir populações inteiras que ainda são excluídas e isoladas da sociedade, que sofrem de diversos preconceitos e que lutam todos os dias para terem uma fração do que nós, pessoas com poder de aquisição mínimo, possuímos. Que ainda assim podemos deixar de possuir a qualquer momento. Isso era outra coisa que eu tava estudando por fora. Não tava estudando de verdade, né? Mas informalmente mesmo. Eu, tipo assim, assisto vídeos assim de explicação no YouTube, o que é bem informal, não tô vendo nenhum artigo, nenhuma notícia e tudo mais. Mas, tipo, tem vários vídeos informativos no YouTube mesmo. É porque o YouTube é uma ótima fonte de informação, se você achar os lugares certos, né? Porque senão você vai lá no terraplanista e tudo mais. Enfim, eu tava vendo vários vídeos assim que explicavam sobre essas coisas e tudo mais. E, cara, é muito louco. Tinha um vídeo mostrando a diferença, a discrepância de um bilionário e, por exemplo, do Silvio Santos, que tá muito acima da gente, pessoas normais. E, tipo, a gente percebe que a gente, trabalhando, tendo dinheiro pra comprar comida, pra ter um teto, pra ter uma cama, pra ter uma escola particular, ainda assim, estamos tão abaixo, mas tão abaixo das pessoas que são ricas de verdade. Tem, se eu não me engano, tem por volta de, tipo, 7 bilionários, um número por aí, não tem, acho que não tem mais de 10 no Brasil. E aí, eu não tinha a menor ideia, não tinha a menor ideia de que tinham pessoas que, tipo, tinham 100 bilhões de reais no Brasil. Eu achava que isso era, tipo assim, tão fora do mundo, eu não tinha a menor noção. E aí eu ficava pensando assim, nossa, que 1 bilhão de dólares, não é de reais, né? Porque se a gente for contar em reais, o Elon Musk tem 2 trilhões, 2 trilhões e 600 de reais. Enfim, ele tem 480 e poucos bilhões de dólares. E 2 trilhões de reais, pra variar. Enfim, eu me perdi. Bom, enfim, eu vou continuar o assunto aqui. Fica claro que não percebemos que estamos infinitamente mais perto de estarmos numa periferia, num barracão de São Paulo onde não possui nem água limpa, onde não possui nem água limpa, regularmente, do que em algum universo possuímos nem 1/20 do que o homem mais rico do mundo possui. Ainda assim, vemos quão desumano é o estado em que se encontram essas pessoas, tão próximas, mas tão distopicamente distantes de terem o mínimo, uma vida digna com suas necessidades básicas supridas. E isso que eu acabei de falar é o que eu concordo, é o que eu acho. Professor, tudo que eu falei aqui eu escrevi, então é exatamente a minha opinião, só que eu tô lendo pra conseguir ter uma linha, né? Porque senão eu vou divagando muito. Nos outros vídeos anteriores eu divaguei tanto, meu Deus do céu, professor, que raiva. Esse foi o texto que eu escrevi. Eu ia falar mais sobre isso, né? Sobre a vida digna. E também tem muito a ver sobre o que aconteceu lá lá no Rio de Janeiro. Só que são coisas que a gente já discutiu em sala, então acho que não tem muito o porquê eu trazer aqui agora, porque você já sabe a minha opinião. E então eu queria trazer mais coisas que eu nunca tinha te falado, assim. Que é, por exemplo, meu pessoal ódio pelo capitalismo. Ai, professor, meus pais têm medo de me colocar numa universidade federal porque sem medo de eu ser comunista. Ah, professor, mas eu não acho que eu sou comunista. Ah, eu acho que tá tudo errado. Eu acho que é tudo bosta, tudo errado, tudo dos homens. E acho que tinha que reiniciar o mundo. E aí a gente vê o que acontecia, porque do jeito que tá não tá bom. Comunismo é uma bosta também. Socialismo é outra merda. O capitalismo também, outro cocôzinho. Direita, esquerda,
duas bostas também. É todo mundo um lixo, é todo mundo malvado. E essa é a minha conclusão, professora. É todo mundo um lixo, todo mundo malvado. E quem sofre é quem tá lá no fundo do poço. Tem uma aranha aqui. Enfim, eu vou te mostrar um pouquinho aqui da casa da minha avó. Ó. Aqui tem a araucária da minha avó. Essas araucárias, elas dão pinhão. Tem a casa da minha avó, olha que casinha bonitinha, avó. Vó não, você é meu professor, credo. Olha lá, tem essa árvore gigante, lá atrás tem uma mata linda, que minha avó tem uma estátua de Buda. Ai, é a coisa mais linda. Aqui, ó, olha que lindo, eu queria pegar esse cenário aqui, mas não tá tão bonito assim na câmera, então você vai ignorar. Aqui tem a construção do meu tio, tem maior treta, porque ele pegou toda a vista. Mas, assunto pro vídeo. Aqui, ela tem a casa da minha avó, tem algumas coisas de construção aqui, eu tava aqui antes, gravando, mas aí eu vim pra cá, porque esse aqui é um redário, que esse aqui é uma fogueira. Ali atrás tem uma parreira de uva, que minha avó tá crescendo. Então, aqui é muito legal, que é uma fogueira. É um buracão assim que você bota fogo tudo. Aí eu escrevi algumas das minhas salas, mas aí eu percebi que eu poderia simplesmente colocar na minha tela, muito mais fácil, gente. Enfim, o meu próximo vídeo não vai ser aqui, porque eu tenho que ir embora já. Fiquei aqui por muito pouquinho tempo, fiquei aqui por pouco tempo. Então, eu vou ir embora já. Tchau, professor. Espero que você tenha gostado do meu vídeo.